Então vamos lá, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 14. Vamos falar sobre um mês para viver. E Tiago, capítulo 4, 14, nos fala sobre a brevidade da vida. O que é a vida? Vocês são como neblina, que aparece um pouco e depois se dissipa. Isso é a realidade da nossa vida. Nós vivemos de uma maneira intensa e parece que ela é intensa, mas quando nós chegamos ao final da vida, parece que a gente viveu tão pouco. E é hora de nós entendermos que a nossa vida é breve, passageira. Ela é única. Única, breve e passageira. E precisamos viver o melhor do Senhor. E se nós não vivemos o melhor do Senhor nessa existência, querido, eu quero dizer, você só tem essa existência para viver. Não tem uma próxima. Não tem assim, no próximo eu faço de novo. Na próxima vida eu faço de novo. É agora, a oportunidade que você tem. E a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem gente que está vivo, mas está morto. Não consegue viver a sua vida. Querido, nós queremos que você seja liberado para viver. Tem pessoas que pensam na morte e esquecem da vida. Querido, não esqueça de viver. A morte chegará, deixa que ela chegue no seu tempo. Mas nós precisamos viver de uma maneira muito intensa e aproveitar. Porque entenda algo, o seu tempo na terra é limitado. O meu e o seu tempo na terra é limitado. Nós não vamos conseguir aumentar. E também entenda uma coisa, nosso tempo também não vai ser abreviado. Nós vamos viver aquilo que Deus sonhou para nós, por mais que seja limitado, querido. Então, aproveite todas as oportunidades que você tem para viver. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, no meio desta mensagem, quem sabe já começando hoje, comece a gerar uma inquietação no teu coração, para que você possa fazer as grandes mudanças, as mudanças necessárias. Porque o que você precisa mudar, não é o que outro precisa mudar, não é o que a igreja precisa mudar. Se tivéssemos 30 dias para viver, a igreja tem que mudar. Não, querido, é você. O que você precisa mudar? Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu namorado, o teu amigo, a tua amiga. Ele precisa mudar. É o que você precisa mudar. Durante essa série nós vamos ser desafiados a pedir perdão, a perdoar, a deixar de viver uma vida centrada em nós mesmos, a deixar o materialismo de lado, procurar pessoas que nós amamos e talvez nós temos muita dificuldade de procurá-los. Querido, nessa série nós queremos que você assuma mais riscos, queremos que você se exponha mais, deixar as preocupações da vida de lado e, querido, viver ela intensamente, intensificar o seu relacionamento com Deus diariamente, querido. Leia Provérbios, um capítulo por dia. Você vai ali encontrar a sabedoria. Se você puder ler o livro Um Mês para Viver, se você tiver, o leia, ou você pode ver ele na internet. Mas, querido, envolva-se, porque algo só pode acontecer se você se envolver. Você vai acordar todos os dias dizendo, uau, mais um dia para viver. Não é acordar e dizer, meu Deus, esse dia será terrível. Não. Ame intensamente cada dia, querido, seja generoso. Deus vai colocar no seu coração generosidade. Mas para que você possa viver isso, você precisa viver uma vida apaixonada e tirar os seus sonhos que estão congelados. Talvez você tenha sonhos congelados na sua vida que você deixou de lado. E precisamos novamente adquirir aquela paixão pela vida, aquela satisfação de viver, a alegria de viver. Queridos, tem alguns que a vida é preto e branco, e tem outros que conseguem ver a vida a cores. Queridos, está na hora de você ver a vida de uma maneira muito colorida. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância. Queridos, se você hoje não está conseguindo ver a sua vida colorida, se você hoje não está vivendo a abundância da vida, tem algo errado. Qual é o grau de satisfação que você tem na vida de 1 a 10, na sua vida? Você é satisfeito com a sua vida? Qual é o grau de satisfação que você tem em viver de 1 a 10? Que nota você dá para a qualidade da sua vida?
Você está satisfeito com a vida que você está levando? Ou você precisa fazer mudanças para viver uma vida apaixonadamente? E para percebermos que a vida tem tantas emoções maravilhosas, só que parece que a gente só está acostumado com as emoções que nos deixam tristes. Mas, querido, há tantas emoções que nos deixam maravilhados. Você já foi num parque de diversão? Lá tem brinquedos incríveis que dão medo só de olhar. Você já viu um brinquedo no parque de diversão? Você vê aquela montanha russa, aquela roda gigante, e aí você fica apavorado, e você paga para andar naquele negócio que te dá medo. É coisa incrível isso. A gente fica com medo, a gente fica assustado, mas a gente vai. Uma vez eu tenho algumas histórias de parque de diversão. Uma delas eu andei naqueles brinquedos que é uma xícara, sabe? A força centrípeta faz tudo que está dentro de você ser jogado para fora. É o vômito mais conhecido, talvez, né? Eu tinha comido um cachorro quente, meu irmão, eu saí daquele negócio lá, e eu saí tão mal, desorientado. Um dia eu fui numa montanha russa, que era uma montanha russa normal, nem tão grande, assustador, mas lá tinha um negócio que me fascinou. Ela ia, fazia os loopings, e depois ela voltava de ré, lá no Chile, um negócio assim. Aí você voltava de ré fazendo aqueles loopings. É uma perspectiva que você está acostumado a ir para frente, mas agora você dá as voltas de cabeça para baixo, para trás, querido. É um negócio assustador. Mas isso dá uma adrenalina. Uma vez eu estava num parque, no Beto Carreiro, e aí era uma gurizada, e dizia assim, pastor, eu quero ver se tu vai nesse brinquedo aqui. Eu estava apavorado. Aquela Big Tower lá. Aí eu disse assim, não, mas eu não posso perder para essa gurizada, né? Eu tenho que ir. Eu fui. Não contente, fui 3 vezes depois. Consecutivas. Na primeira, meu irmão, é muito bom você estar nesses brinquedos para evangelizar. Tinha uma pessoa do meu lado apavorada, e eu fiz só uma pergunta para ela. Se você morresse agora, a 100 metros de altura, para onde você iria? Mas responda antes de cair. Uma vez eu estava também num parque, eu estava com meu filho, e o meu filho estava com medo de andar num brinquedo. E eu disse para ele, filho, vamos. Papai vai segurar a tua mão, nós vamos junto. Eu não sei quem estava mais assustado, eu ou ele, mas às vezes a gente tem que descobrir quem é um adulto da relação, né? Eu precisava encorajá-lo. Querido, a vida ela é emocionante, ela é maravilhosa, e nós precisamos, e um parque de diversão traduz muito, mas você tem que tomar cuidado com as montanhas russas da vida, porque tem gente que vive assim, agora eu estou bem, agora eu estou mal, agora eu estou bem, agora eu estou mal. Não é bipolaridade, é tripolaridade. Vive sempre altos e baixos, não consegue viver uma vida estável, ora está por cima, ora está por baixo, e todo o tempo vai levando sustos. É que nem aquele brinquedo, você já viu, tem um brinquedo chamado Casa do Terror, em parque de diversão também? Os caras vão lá para se assustar. Tem gente que está vivendo a casa do terror na sua vida. Querido, se você sabe que a casa é de terror, não entra nela. Decida que a sua casa não será uma casa de terror. Decida que a sua casa será um lugar de intensidade de vida. A vida não é um parque de diversão, querido. A vida ela é real. Mas às vezes nós podemos até nos assustar. Mas nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para devolver o brilho, a satisfação. E com isso eu queria destacar alguns pontos para você, para que nós possamos viver uma vida apaixonadamente. Primeira delas, comece derrotando a crise do algum dia. Provavelmente você já disse, algum dia eu vou fazer isso. Não, algum dia eu vou endireitar minha vida. Algum dia eu vou parar de fumar. Algum dia eu vou parar de beber. Algum dia eu vou me tornar crente. Algum dia eu vou me batizar. Você fica vivendo a crise do algum dia. Interessante. 1 Samuel capítulo 17, verso 33 diz, respondeu Saul, quando Davi estava se colocando à disposição para lutar com o filisteu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro. Davi, um gurizão, se colocou à disposição para lutar, mas veio alguém e disse, hoje você não está preparado.
Mas você tem que derrotar essa crise de um dia. Querido, a vida passa rapidamente, a vida passa intensamente. É comum a gente ver as pessoas dizendo algum dia, na segunda-feira eu começo, quando eu me aposentar, não, a gosto de Deus, não, quando eu tiver dinheiro. Querido, você nunca vai ter dinheiro suficiente. Você nunca vai ter os recursos. Tem gente que diz assim, eu vou ter um filho. Mas eu só vou ter um filho quando eu tiver um trabalho melhor. E aí depois você tem trabalho melhor, diz assim, não, mas antes de eu ter um filho eu vou ter que estudar. E aí você começa a estudar e você vê que os seus projetos vão ficando, porque você diz algum dia, querido, está na hora de você parar e ver o que é prioridade na sua vida. Algum dia é hoje, o melhor da vida, o presente de Deus está nas suas mãos e você pode viver hoje. Deus não planejou a sua vida para você viver à margem. Você precisa aprender a correr riscos. Você acha que Davi, gurizão, quem sabe aproximadamente 15 anos de idade, vê um gigante? Você acha que ele se arriscou naquele dia, quando ele disse, eu vou enfrentar? Claro que sim. Mas ele tinha uma convicção, que Deus estaria com ele. Querido, pode parecer ridículo, mas Davi estava agindo com base na sua fé. Sabe o que diferenciou Davi de milhares? Foi uma fé que parecia ridícula, e às vezes as pessoas vão dizer para você, você não tem condições, você não tem capacidade, não vai dar certo, e você vai se empoderar de Deus, e vai dizer assim, eu vou fazer em nome de Jesus, eu vou ser o Davi dessa história. As pessoas vão olhar para a sua fé e vão dizer assim, meu Deus, o cara está maluco, isso aí não é fé. Mas querido, quando você está agindo por fé, muitos vão dizer que você é ridículo, mas querido, se você tem fé, haja com fé. O que você está fazendo nesse momento que está exigindo fé? Porque se você está vivendo a sua vida e algo que você está vivendo não está exigindo fé, você está vivendo de acordo com as suas forças, querido, isso aí não é cristianismo. Cristianismo nos leva a viver a fé. Vida cristã é sair da zona do conforto e correr riscos. Se você diz que está vivendo por fé, mas a fé está sendo controlada por você, isso não é fé. Fé é quando diz assim, ó, só Deus pode fazer isso. Que tem momentos que você vai começar algo, você começa nas suas forças, mas chega um momento que você precisa compreender que somente Deus pode te ajudar a completar a obra que você está. Talvez seja isso no seu casamento, talvez seja isso na sua vida, em relações de amizade. Você está começando um processo de mudança, mas não sei se você viu que às vezes a gente chega num processo de mudança e a gente empaca. Querido, talvez você começou ouvindo a igreja, você começou ouvindo a mensagem, começou lendo a Bíblia, mas empacou. Querido, está na hora de você dar o segundo passo da vida cristã. Está na hora de você ser batizado, de você se entregar por completo. Mas eu não entendo, querido, é fé. Fé você não entende, você aceita que Deus tem para você. E você vai. Isso é fé. Porque se você quer explicação da fé, fé não tem explicação. Fé é a ação do sobrenatural sobre a sua vida. Agora, tem coisas que você está procrastinando, porque você está dizendo, um dia eu vou fazer. Querido, um dia é hoje. Hoje é um dia. Um dia para você começar e parar de procrastinar. E você começar a derrotar a crise desse um dia e começar hoje. Segundo princípio, para que você possa viver uma vida apaixonadamente, valorize seu bem mais precioso. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, cooperando também com ele, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe, recebemos de Deus algo muito precioso, nós recebemos a salvação do Senhor, que é algo que nós não merecemos, é graça de Deus. Talvez você diga no íntimo do seu coração, mas pastor, eu não mereço as bênçãos que tenho recebido. Então você entendeu que é graça. Pastor, eu não mereço o amor que Jesus me dá. Então você entendeu, isso se chama graça. Você não merece, mesmo assim Deus vai te dar. Mas tem uma outra coisa que é preciosa também, o seu tempo. O seu tempo é algo, um dom que Deus te deu, mas que ele é esgotável. Cuide bem do seu tempo. Tempos são como diamantes. E você pode ter duas formas. O diamante bruto tem pouco valor. Agora, o diamante lapidado, ele tem um valor muito grande, maior do que o bruto.
Você recebe o tempo, se você lapidar, você trabalha bem aquilo que você tem nas suas mãos. Como é que está o consumo do teu tempo com a internet? Como está o consumo do teu tempo com a TV? Como é que está o consumo do seu tempo com os jogos, com os aplicativos? Querido, você tem apenas 24 horas. Você não tem 25, você não tem 30 horas. Você tem que aproveitar o tempo que você tem hoje. Quando eu desafio você a ler a palavra de Deus, quer dizer que você vai ter que diminuir algo da sua rotina para que você possa incluir mais alguma atividade, mais alguma coisa ali. Você precisa ser um bom gerenciador do seu tempo, porque uma coisa eu descobri, e eu creio que você também, se eu perguntar para você, você tem tempo? Você vai dizer, não tenho, mas se é importante, você arranja tempo, sim ou não? Nós não temos tempo. Então quando alguém diz assim, pastor, eu não tenho tempo, dá vontade de dizer, eu sei, tu não é desocupado, por isso que eu vim conversar contigo. Porque às vezes a gente vem com essa desculpa que não temos tempo, ninguém tem tempo, mas nós precisamos aprender a gerenciar aquilo que está sobre o nosso cuidado. E querido, quando a gente aprende a gerenciar o tempo, a gente aprende a valorizar aquilo que nós temos de mais importante. Use o seu tempo com sabedoria, também com as coisas espirituais. Você tem tempo para lazer, você tem tempo para a família, você tem tempo para todas as coisas. Mas o grande problema nosso é que a gente quer dizer, não, agora é o tempo da família, agora é o tempo do trabalho, agora é o tempo do lazer. Talvez o trabalho seja o que é mais difícil, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer tudo junto. Por que precisa assim, o tempo da igreja e o tempo da família? Por que a família e a igreja não podem viver juntos? Não é prazeroso estar junto, viver? Mas a gente fica dividindo demais, organizando demais, que a gente acaba tendo um pouquinho de tudo. E querido, Deus está chamando eu e você para a gente viver junto. Sabe quando é que você vai encontrar tempo para evangelizar? Quando você está no seu momento de lazer e você entender que você não deixou de ser um evangelista, porque você está descansando. Sabe quando que você vai ser um cristão melhor? Quando você estiver vivendo a sua vida e aí você vai dizer assim, puxa, agora eu posso orar. Não, mas agora eu estou sendo trabalhador. Que ele tem situações no nosso ambiente de trabalho que uma boa oração resolve. Tem gente que quando está muito estressado sai para tomar um cafezinho, já viu isso? Estou estressado, vou lá tomar um café para ver se penso. Meu irmão, está na hora de você trocar o café por fé. E você entender que um bom conflito se resolve com uma oração. Pode tomar o café também, mas a dependência de Deus não desconecta. Nós não deixamos de ser cristão nos outros ambientes, mas nós temos que aprender a valorizar o nosso tempo, para que a gente possa viver isso de uma forma apaixonadamente. Terceiro princípio, tenha certeza que está conectado à fonte certa. O que te dá energia? O que te dá vigor? João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Você está ligado na fonte certa diariamente. Porque a gente acha que a gente só está plugado com Jesus quando a gente pega a Bíblia e quando a gente ora. Querido, eu quero te dizer que Jesus está contigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabia disso? Ele está em todos os momentos. Sabe aquele momento que tu está no trânsito e tu está xingando o cara lá? Jesus está sentado do teu lado e dizendo, meu filho, não foi isso que eu te ensinei. Que uma coisa de aprendizado é o seguinte, coisa ruim ninguém precisa ensinar. Você ensinou seu filho a mentir? Não, ele aprendeu sozinho, né? Deus não está ensinando você a fazer coisa errada, mas Ele está ali do teu lado. Todos os momentos, de uma maneira muito intensa. Mas parece que às vezes a gente vive a vida cristã imaginando que Deus não está ali do nosso lado. Que a gente está se escondendo. Lembra que lá no Éden, logo após o pecado, Adão e Eva se esconderam. Eles estavam tentando se esconder de Deus. Mas só um pouquinho, Deus estava sempre com eles. Não tinha como eles se esconderem de Deus. Mas assim muitas vezes nós
não estamos conectados na fonte certa, nós estamos escondidos do Senhor, e nós não encontramos propósito se nós não estivermos conectados à fonte certa. Querido, nós precisamos de Jesus, que vai nos dar força, motivação e direção. A chave da saúde espiritual é manter um forte relacionamento com o Criador. A forte de uma vida cristã frutífera é quando você está conectado diretamente com o Senhor. Você precisa permanecer conectado com a videira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez você está descansado, ou melhor, cansado, porque você está desconectado. Querido, é muito interessante os nossos celulares. Quanto tempo de bateria dura o seu celular? Quanto tempo você consegue ficar sem o celular sem uma carga? Você precisa ir à fonte. Mas eu não quero que você seja um celular. Quando você está quase com a bateria apagando, aí você vai lá e dá uma carga. Não, querido, Jesus está conosco e Ele nos dá carga diariamente e nós nunca precisamos recarregar. Mas nós precisamos estar conectados com Ele. Mas você pode perceber que às vezes bate o desânimo. Querido, toda vez que bateu o desânimo é que você se distanciou dEle. E você não está recebendo a energia necessária para viver, porque você se desconectou da fonte que te dá motivação, da fonte que te dá satisfação. Porque, querido, eu vou dizer algo para você, eu sem Jesus, eu sou uma pessoa terrível. Eu não presto sem Jesus, meu irmão. Mas eu não quero que você ria, porque você não é muito diferente de mim, não. O que nos torna pessoas melhores é porque nós andamos com Jesus, porque não, querido, nós seríamos pessoas insuportáveis. E Jesus nos torna pessoas suportáveis, para que nós possamos viver. O segredo de um casamento bem sucedido, meu irmão, sabe o que é? É Jesus e muita paciência, muito amor, muita graça de Deus. Senão a gente não consegue. Porque quando Jesus é o centro, querido, tudo que está à nossa volta começa a ir para o lugar. Mas agora, onde há pecado, onde há vaidades, onde a minha vontade tem que ser feita, a sua não, onde os meus desejos, os meus interesses são melhores, não dá certo. Tudo precisa ser centrado em Jesus, Ele é a videira. E quando nós estamos conectados com Ele, olha que coisa muito interessante. A videira verdadeira, ela é a fonte, ela pode mudar tudo. Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos pessoas melhores. O nosso fruto se torna mais maduro. E as pessoas olham e dizem, eu quero fazer parte da videira. Eu quero fazer parte daquela igreja. Olha os frutos que estão lá naquela igreja. Vidas transformadas. Agora, se a nossa vida não é transformada, as pessoas dizem, eu não quero. Às vezes envergonha o evangelho, irmãos, mas às vezes alguém chega para mim e diz, eu não sou da igreja, mas é fulano lá da igreja. Mas não parece, sabe? Não parece. E às vezes o não parecer, queridos, envergonha tanto o evangelho. Mas nós precisamos viver tempo de mudança. O segredo de uma vida com Jesus é comunicação diária, direta, sem intermediário, do direto a Jesus e confissão constante dos nossos pecados. Para que a gente possa entender o quarto princípio sobre uma vida apaixonada, é respirar bem primeiro e ajudar depois. Mateus capítulo 22, verso 35 e 37. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o próximo como a ti mesmo. Note bem o princípio. Primeiro eu amo a Deus e depois ao próximo. Você não pode dar o que você não tem. Você só vai dar amor se você tiver amor. Mas tem gente querendo fazer a obra de Deus sem Deus no coração. Não dá certo. Você precisa estar saudável para fazer a obra de Deus. As pessoas precisam ver o brilho nos olhos.
Ah, pastor, então enquanto não tiver esse brilho nos olhos, eu não vou fazer nada. Não, sem vergonha, não é assim, não é a desculpa. É muda agora. Adquire brilho nos olhos. Reconheça o seu pecado, aquilo que tem drenado as suas forças espirituais. E redescubra a alegria de poder servir a Deus. Mas pastor, eu fui tão magoado. Querido, mágoa não pode nos impedir, porque o amor de Jesus é maior na cruz. Você não pode repartir se você está insatisfeito. Você não tem nada para dar. Se o teu coração está cheio de insatisfação, o que você vai dar para as pessoas? Se você não vê alegria, não vê satisfação, o que você vai dar para elas? Como você vai dizer que a vida é colorida, se na verdade você está vendo a vida em preto e branco? Você precisa se envolver, ajustar a sua vida para poder viver o princípio de Deus. É tão interessante quando a gente vai pegar um avião, chega aquele momento que vão dar aquelas orientações que a gente desliga na hora, a gente vai escutar uma música, a gente vai ver mensagens no celular, mas há uma importante informação que é dada ali. Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre sua cabeça. Quem que você deve colocar primeiro, em você ou nas crianças? Ficou em dúvida, né? Não pegou o avião faz tempo, né? Aí diz, primeiro coloque em você, depois ajude as outras pessoas. As mães já ficam ali, mas como assim? Primeiro é meu filho. Não, primeiro é você, depois é seu filho. Porque pode ser que por você não colocar a máscara em você, por você fazer algum movimento, é falta de ar, a cabine foi despressurizada, não tem ar ali, o ar está rarefeito. Você talvez morra tentando ajudar e não consiga ajudar o seu filho e nem a você mesmo. E há muitos cristãos que estão mortos tentando ajudar outras pessoas. Sabe qual é o resultado disso? Não dá certo. Você precisa respirar primeiro. Querido, isso não é um gesto egoísta, você precisa reconhecer. Quando você vai procurar um aconselhamento de casal, você vai procurar um aconselhamento de casal que está se separando? Ou você vai procurar um casal que está reconciliado, está bênção do Senhor? Só se você quer o endereço do advogado, né? O telefone do advogado. Quando você vai procurar alguém para saber de negócios, você vai ir numa pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida? Uma pessoa bem-sucedida. Porque você quer saber como vai fazer o seu negócio ser bênção. Você vai procurar pessoas que estão respirando, que estão bem. Nos nossos relacionamentos, às vezes a gente procura pessoas que não estão respirando bem espiritualmente. E a gente vê tanta tristeza e tanta dor, e a gente diz assim, bom, a vida cristã tem que ser isso então. Não, querido. Respire bem primeiro para ajudar as pessoas, esteja conectado com Jesus, para que você possa ajudar. Não tenha vergonha de dizer eu não sei. Não tenha vergonha de dizer assim, olha, eu estou tentando crescer nessa área eu preciso de ajuda também. Quinto passo, para uma vida apaixonante, viva para a grandeza e não para a média. Querido, você foi criado para viver a grandeza do Senhor. Mateus capítulo 25, versos 31 e 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Querido, Deus quer investir nas pessoas certas. Você sabia que bode dificilmente anda em rebanho? Ele até se mistura, mas ele não anda em rebanho. Porque ele é individualista, ele quer andar sozinho. Porque você é bode ou você é ovelha? Ovelha anda junto, ovelha é submissa. Ovelha está andando com as outras, ela segue a autoridade. Se você teve a oportunidade de acompanhar um rebanho de ovelhas, você viu que uma ovelha recebe um sino, só uma, que é aquela ovelha que puxa todas. Mas nos bodes, todos os bodes têm um sino, porque o bode não segue ninguém. Então, para o pastor de bodes saber aonde estão os bodes, quando eles se perdem, ele tem que botar um em cada, porque cada um vai para um canto. Agora, ovelha anda junto, às vezes a ovelha se desgarra.
Tem ovelha com problema de gênero, ela pensa que é bode. Tem problema, precisa entender que ovelha é ovelha. Mas pastor, eu tenho alma de bode, eu gosto de andar sozinho. Não, querido. Isso é deturpação da natureza de Deus. Você foi criado para andar no rebanho, não para se desviar, não para se afastar. E se você não é o líder e não tem um sino no seu pescoço, siga aquele que tem. Mas não se desvie do rebanho do Senhor. Porque, querido, é no rebanho do Senhor que nós vemos as grandezas. Querido, há milagres que só acontecem quando nós andamos em unidade. Tem bênçãos que talvez elas estão retidas porque você está andando sozinho, porque você não está se submetendo, você não está andando com o corpo, e talvez a coletividade está sofrendo, porque você está dizendo, não, eu não me envolvo, isso não é meu problema. Querido, enquanto você achar que isso não é o seu problema, você só vai ver as coisas acontecendo de uma maneira muito ruim à sua frente. Deus está te dando oportunidades para que você entenda que você é responsável por isso. Na semana eu entrei na cozinha da igreja, Jesus, meu Deus, me apavorei. Primeira coisa que pensei, essa louça não é minha, não vou lavar. Mas aí eu disse assim, não, mas ou eu sou o problema ou eu sou a solução do problema. E eu vou colocar uma frase, aproveitar que estão aqui vocês, vou botar uma frase ali na cozinha. Ao entrar, você é responsável por tudo que está aqui dentro. Tem algo fora do lugar? Coloque. Mas não fui eu que tirei do lugar. Vá. Ah, mas está sujo o copo, lave. Mas não fui eu. Você é o responsável, então não entre na cozinha. Porque você se tornará responsável. Quando você vê seu irmão pecando, você não se torna responsável por se você não ajudá-lo a viver o melhor do Senhor na sua vida e retirar o pecado, sim ou não? Você se torna. Se você entra na cozinha e vê ela suja e não limpa, você se torna também como eles. Deus está nos chamando, querido, para nós viver a responsabilidade. Responsabilidade. Aí eu não consegui lavar tudo. Aí veio, outra irmã ontem viu lá, ninguém pediu nada, ela foi lá e lavou. Pronto, resolveu o problema. Mas, querido, isso acontece porque eu já vivi em comunidade, irmãos. Eu vivi como seminarista. Eu morava com umas 30 almas, assim. E tinha uma cozinha para 30 almas. E era tipo livro de Juízes. Cada um vivia da sua forma. Cada um vivia da sua forma. E quantas vezes a gente passava ali, via algo fora do lugar, e é a primeira coisa que a gente diz assim, mas não fui eu. Que resolva, não fui eu. Querido, se você está numa comunidade, se você faz parte de uma comunidade, diz sobre você. Ou você é o problema, ou você é a solução. Talvez Deus esteja te levantando como solução, porque Deus quer trazer você para grandezas. Não para mediocridade, de dizer, não, isso não é o meu problema. Não, querido, você é responsável. E precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Da forma de Deus, porque se nós não fizermos isso, querido, nós nunca vamos viver para a grandeza, e nós precisamos viver para a grandeza. Quando a gente faz do nosso jeito, nós cansamos. Agora, quando nós fazemos do jeito de Deus, querido, nós conseguimos avançar. Você deve de conhecer o Henry Ford, marca de carro, Ford. Você sabe quantas vezes ele faliu antes de dar certo? 5 vezes. 5 vezes ele tentou. Lembrei de ti, Heitor. 5ª série, 5 vezes. Mas hoje, 3 livros escritos, 2 graduações e mais um mestrado que está vindo aí. Glória a Deus. Não desistiu, querido. Se o Henry Ford faliu 5 vezes, por que você não pode dar certo? Uma das vezes que ele faliu foi no Brasil, não sei se sabe, tem um documentário, fala que ele faliu na Amazônia, ele tentou fazer um negócio lá na Amazônia, faliu, não deu certo. Mas sabe o que aconteceu? Ele não desistiu, e ele conseguiu fazer grandes coisas. Querido, se você está desistindo, você nunca fará as grandes coisas. Não desista, vá em frente. Quando você errar, não desanime, não desista, conserte, deixe Deus transformar a sua vida. Se Deus está te dando a direção, vá em frente, mas não desista. Mais 6º,
princípio para nós vivemos uma vida apaixonadamente, que tire a sujeira da pista. Essa semana foi de limpeza. Estava aqui, o Will pregando no Way, no sábado retrasado, e eu estava conversando lá com o Zuqueto lá atrás. Você é problema ou você é solução? Aí eu disse, precisa dar uma lavada nesse piso aqui, né? Aí eu vou falar com o Will. O Will trabalha, não é que o Will não tem nada para fazer, ele trabalha na noite, né? Na madrugada. Eu disse, durante a tarde ele está aí, vamos lá. Aí eu estou aqui, mas vou esperar ele terminar de pregar e vou convidar ele. Aí ele está pregando ali no meio do Way e diz assim, gurizada, se você hoje, você gostaria de limpar o chão da igreja? Opa, Deus já falou, Will, eu queria te convidar para isso, cara. Então Deus já te falou, tá? Então vamos lavar o chão da igreja, vamos. Aí sexta-feira, que você não pode andar sozinho, você tem que andar bem acompanhado, chamei o Zuqueto também. Nós viemos aqui, irmãos. E aí a minha tática era o mais simples. Aí daqui a pouco um vem assim, vamos lavar de mangueira. E, mas vai dar trabalho, irmão, isso aí. Já vi dar errado muitas vezes isso. Mas assim, na tua fé eu vou. Mas eu vou junto, eu vou lavar junto. Quase caiu uns tombos aqui com sabão no chão e tal, mas deu tudo certo. Mas querido, nós não podemos desistir. Tem sujeira que só sai quando a gente começa a limpar. O que você precisa limpar na sua vida? Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o confessa e deixa alcançará misericórdia. Limpamos a igreja. O que você precisa limpar na sua vida? O que está sujo que você talvez vai ter que convidar alguém? Sozinha não ia conseguir, eu precisava de mais alguém. Aí alguém teve uma ideia mais mirabolante ainda. Meu Deus, vamos lá. Quem mandou provocar? Vamos. Já vi dar errado, mas eu vou na tua fé. Deu certo. Mas sabe, eu vi dar errado porque eu vi uma pessoa só fazendo. E aí eu vi o trabalho que dava. Mas quando a gente se junta com mais pessoas, o trabalho fica mais ágil e fica mais fácil. Talvez você esteja cansado porque você está lutando sozinho. Tem sujeira na sua vida que só vai sair quando você pedir para o irmão em Cristo dar uma esfregadinha. Quando o irmão em Cristo diz assim, vem cá me ajudar, eu tô com uma dificuldade, me ajuda a me limpar. O pecado é um acidente que gera muita sujeira, que nós precisamos limpar. Deus perdoa e nos dá poder para recomeçar. Qual é o pecado que está sobre sua vida que você está sem poder e autoridade e precisa recomeçar? O que você precisa limpar na sua vida? Eu sei que eu preciso limpar na minha, não é um apontar de dedo. Eu sei do que eu preciso limpar na minha vida e tenho limpado. E convido muitas vezes irmãos na caminhada para me ajudar nesse processo. Por que você está lutando sozinho? Convide outros para estar com você. E sétimo e último, estamos falando sobre tirar os sonhos que estão congelados. Encontre os seus sonhos e não abra mão deles. Encontre e não abra mão dos seus sonhos. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Querido, nossos sonhos serão sempre menores que os sonhos de Deus. Eu tenho aprendido a fazer uma oração, eu digo, Senhor, eu não quero fazer os meus sonhos, mas eu gostaria de fazer os teus sonhos. Porque realizar os sonhos de Deus é mais fácil do que realizar os nossos. Porque quando a gente vai realizar os nossos sonhos, muitas coisas podem dar errado. Mas agora, quando nós estamos tentando realizar os sonhos de Deus, tudo vai dar certo, porque Deus está conspirando ao teu favor. Talvez você tenha sonhos na sua vida que não são sonhos de Deus. São sonhos seus. Talvez alguns são até pecaminosos. Talvez alguns vão te distanciar do Senhor. Está na hora de você sonhar de acordo com a vontade de Deus. Tenha sonhos grandes, mas sonhos que vão te ajudar a confiar em Deus. Sonhe, trabalhe e confie em Deus. Rick Warren tem uma frase muito interessante que diz: nada acontece até que alguém sonhe antes. Querido, Deus tem tantos sonhos, mas Ele quer compartilhar com aqueles que querem realizar. Às vezes nós compartilhamos os nossos sonhos
com pessoas que estão nem aí para nós, que não querem ver a gente realizar e que às vezes estão até torcendo para dar errado. Qual é o sonho que você precisa colocar diante do Senhor? Abra mão dos sonhos que Deus não aprova na sua vida, porque Deus nunca lhe dará sonhos contrários à sua palavra. Querido, se tem um sonho que está contrário à palavra de Deus, não é de Deus isso aí. Deus lhe dará sonhos para suscitar fé. Deus vai te dar sonhos para te levar para ousadia. Os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas. Os sonhos de Deus não é só para você. Os sonhos de Deus é para abençoar outras pessoas. Os sonhos de Deus vêm do que você é para o seu coração. Os sonhos de Deus, querido, vão abençoar muitas pessoas, mas os sonhos de Deus vão abençoar você também. Mas você não pode desistir. Você está desistindo muito fácil, abrindo mão dos sonhos de Deus. E querido, para a gente viver uma vida apaixonada, nós precisamos aprender a sonhar. Conversar com crianças é apaixonante. Elas nos falam das suas teorias. Às vezes elas têm até mais fé do que nós. Querido, se você parou de sonhar, comece a conversar com uma criança. Mas não a repreenda. Quando ela diz que quer ir à lua, pergunte para ela, como é que você vai? Dá a motivação para ela, para que ela te... Aí diz assim, meu Deus, mas essa criança não sabe. Aí você vai entender o que é fé. Fé é você ver que não tem como, mas você dizer, mas vai dar certo. Como eu não sei explicar, mas eu sei que Deus vai fazer. Nós precisamos ressuscitar sonhos. Tem sonhos na sua vida que tiraram a tua paixão, que tiraram a tua alegria, que tiraram a tua satisfação. Sonhos que você desistiu porque veio alguém e diz assim, ó, não vai dar certo. Mas querido, nós precisamos de mais pessoas assim, ó, eu acho que não vai dar certo, mas assim, ó, eu vou contigo. Vamos junto. Vamos realizar isso. Porque sonhos sempre abençoam aquele que estão. E querido, está na hora de você parar de sonhar coisas pequenas. Deus não te criou para sonhar coisas pequenas. Deus te criou para sonhar coisas ousadas. Coisas inimagináveis. Porque, querido, se você tem um sonho que não precisa de Deus, isso não é um sonho. Isso você vai realizar. Agora, se você entende que sem Deus você não vai conseguir realizar, esse é um sonho que vale a pena ir atrás. Quais são os sonhos de Deus que você precisa ir atrás, que você deixou para trás? Pegue a sua caixa de sonhos. O que tem dentro dela? O que está congelado? O que você deixou para trás? Querido, para a gente viver uma vida apaixonadamente, nós precisamos sonhar. Um dia eu perdi a capacidade de sonhar. Eu permiti que as circunstâncias, que o medo, que as incertezas tirassem os meus sonhos. E com o tempo eu fui perdendo a paixão em algumas coisas. E querido, nada mais apaixonante de que ter um sonho que você acorde pela manhã e vá batalhar por ele em nome de Jesus. E querido, se esse sonho tirar uma pessoa das trevas e levar para a maravilhosa luz de Cristo, querido, envolva a sua vida porque isso vai dar certo em nome de Jesus. O que você faria se você tivesse certeza que não fracassaria? Quero te dizer que todo sonho que você tem não vai ser fracassado se o teu sócio for o Senhor. Se o Senhor estiver contigo, nada vai dar errado em nome de Jesus, porque Ele quer que as coisas deem certo. E querido, se você está planejando para a grandeza, para a glória do Senhor, você acha que vai dar errado? Não. Querido, as portas vão se abrir. Você vai ter pessoas que vão se juntar a você. Mas sabe, para a gente ter pessoas que se juntem aos nossos sonhos, nós precisamos aprender a compartilhar os nossos sonhos com outras pessoas. Dizer o que Deus está trazendo em nós. Porque às vezes quando eu compartilho um sonho, a outra pessoa diz assim, meu Deus, Deus estava falando isso comigo também. E aí são dois malucos sonhando para a glória do Senhor. E aí você compartilha com outra pessoa e diz assim, muito interessante, eu quero me juntar a esse sonho. Nunca pensei dessa forma, mas tinha tanta paixão nos teus olhos que eu quero fazer parte disso aí. Deus está preparando pessoas para que os teus sonhos se tornem realidade. Porque quem sonha sozinho é maluco. Quem sonha em comunidade é sábio. E ele vai conseguir alcançar. Não tenha medo de sonhar, mas coloque todos os teus sonhos
e pensamentos diante do Senhor. Você tem um mês. Hoje iniciou um mês para você viver, para você descongelar estes sonhos, para você orar pela vida de pessoas que precisam conhecer Jesus, para você ler a palavra de Deus, para você ler devocionais, para você fazer atos de bondade, queridos. E isso vai gerar paixão no teu coração, porque nada melhor do que pessoas apaixonadas. Quando você olha para as pessoas que estão ao seu lado, elas estão apaixonadas? Não culpe as outras pessoas se elas não estão apaixonadas. Eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. Se as pessoas que estão ao meu lado não estão apaixonadas, é porque talvez eu também perdi a paixão. E eu estou apenas vendo nelas um reflexo de mim mesmo, que perdi a paixão. Estou culpando os outros porque eles não estão apaixonados, porque eu perdi a minha paixão. Se você tivesse 30 dias para viver, querido, você viveria a sua vida de uma maneira apaixonadamente. Você não perderia uma oportunidade que Deus vai te dar. Vamos ficar em pé, a banda pode vir. Eu quero orar com você, para que Deus ministre ao meu e ao seu coração e complemente esta palavra, para que nós possamos viver uma vida apaixonadamente. Eu creio que durante esta série de mensagens, Deus nos levará a vivermos a paixão. Deus vai colocar pessoas que talvez estavam pensando em morte, pessoas que estavam pensando em tirar a sua vida, mas elas estão vivendo de uma maneira apaixonada. E querido, você vai devolver a vida para quem está pensando na morte. Tem pessoas que Deus vai colocar e você vai dizer, você tem um mês para viver, o que você faria? E querido, leve essa pergunta para os teus relacionamentos. O que você faria se você tivesse um mês para viver? E você vai dar a resposta, que para viver a plenitude da vida é necessário Jesus Cristo no coração.